Agora foi. Né? Pronto. Então, pessoal, já que iniciamos a gravação, vou começar a compartilhar aqui a tela e vamos dar início, então, ao nosso encontro 5, tá? Deixa eu ver aqui. Vou iniciar aqui. Apresentação. Bem. Pessoal, só o retorno aí está dando para vocês observarem a tela? Sim, professor. Tá certo, obrigado. Então, ótimo, obrigado. Bem, pessoal, então, olha só, vamos lá. O tema de hoje, né, já é referente, então, ao segundo bloco dentro da proposta da iniciação esportiva universal. Esse segundo bloco se denomina da aprendizagem perceptivo-motora ao treinamento tático-técnico. Então, aí nós temos dois conteúdos específicos. Só para vocês lembrarem, nós já passamos pelo A e pelo D. Agora vamos na reta final da disciplina, na verdade, que seria o bloco B, certo? E aí vamos ter dois conteúdos, família de exigências da coordenação e famílias de habilidades esportivas. Então, olha só, aqui aparecem as faixas etárias sugeridas, tá, para a abordagem desses conteúdos, sendo que as famílias de habilidades esportivas sugere-se que sejam abordadas dos 6 aos 10 anos, e a coordenação motora, nesse caso, famílias de exigências da coordenação gerais, dos 6 aos 12 anos, e as específicas dos 12 anos em diante. Sendo que dos 0 aos 10 anos é importante também a adquisição das habilidades motoras fundamentais. Então, só para vocês lembrarem, pessoal, aqui antes da gente conversar sobre coordenação, né? Lembrar o conceito de habilidade, né? Então, lembre-se que nós temos um duplo conceito de habilidade. Habilidade como aquela ação que é aprendida, né? E justamente a partir de um processo de aprendizagem, essa habilidade ela consegue ser cada vez mais organizada, coordenada, tá? O que permite o alcance dos objetivos em determinadas tarefas motoras, né? Ou em todas as tarefas motoras. Tá? E outro conceito é o conceito de qualidade. Né? Então, quando você diz que um atleta ou determinado indivíduo é habilidoso, tá? No conceito qualitativo, certo? Então, seria isso. Com relação às habilidades fundamentais, né, ou motoras, né, que seriam então caminhar, correr, saltar, arremessar, empurrar, tracionar, escalar, enfim, todas essas habilidades, né, motoras fundamentais, é a parte visível, né, como vocês estão vendo aí, da coordenação, ou seja, a coordenação e as capacidades motoras, elas se manifestam por meio das habilidades, tá? Então, é o que justamente o aprendiz, ou então o atleta, utiliza, né, para solucionar as tarefas motoras ou problemas motores nas diferentes modalidades esportivas. Então, só para deixar isso bem claro, reforçar isso, tá? Então, por isso que a importância, né, do desenvolvimento da coordenação motora, visto que permite a adquisição dessas habilidades, e essas habilidades auxiliam justamente na solução das tarefas motoras, certo? Então, daí a importância dessa coordenação. Então, vamos lá. Só para também vocês lembrarem, né, porque isso aqui faz parte, né, dos conteúdos da sua disciplina de controle motor, né, desenvolvimento, controle motor. Então, nós temos a classificação das habilidades motoras, por exemplo, a partir dos aspectos musculares. Então, nós temos
habilidades na perspectiva grossa ou fina, né? Também temporal, ou seja, nós teríamos habilidades, por exemplo, discretas, em série, contínuas, ou então habilidades que elas se realizam em um ambiente aberto ou fechado, por exemplo, tá? Também teríamos a classificação na perspectiva funcional, então nós teríamos habilidades de estabilidade, locomoção, manipulação, como vocês estão vendo aí, ou então de desenvolvimento, né, a partir de todas essas fases do desenvolvimento motor. Então, teríamos essas habilidades reflexivas, rudimentares, fundamentais e especializadas, tá? Então, nós teríamos essa classificação. Então, veja o interessante, olha só. Veja que as capacidades coordenativas, como vocês estão vendo aí, elas estão nesse extremo, né, nessa parte geral, ou seja, as capacidades coordenativas são gerais a todas as ações que o ser humano realiza. E aí o que acontece? Elas se manifestam a partir dessas habilidades fundamentais. E essas habilidades fundamentais, se nós formos trabalhar elas de uma forma muito mais específica, então nós já falamos de famílias de habilidades esportivas, mas que são justamente comuns a todas as modalidades esportivas coletivas, para chegarmos no outro extremo, no extremo específico, em que nós já falamos de técnica das modalidades esportivas. Então, aqui, pessoal, é importante que vocês saibam que uma coisa é a habilidade esportiva e outra coisa é a técnica, tá? A técnica é justamente isso, o movimento ideal, é o padrão biomecânico, que nós nunca chegaremos lá, mas está posto aí como referência, como um modelo para que justamente nós possamos executar essa técnica. Só que essa técnica, ela é realizada a partir do nosso nível de habilidade. E esse nível de habilidade do aprendiz, do atleta, do jogador, vai depender do nível de desenvolvimento da coordenação motora. Ou seja, toda essa passagem que fez de desenvolvimento da coordenação motora, de aquisição de habilidades, um trabalho de família de habilidades esportivas, para chegarmos na realização das técnicas esportivas, a partir do nível de habilidade que o atleta tem. Tá certo? Então, essa é a questão. Então, vamos lá. Falamos de coordenação. Então, como eu já coloquei para vocês, toda atividade motora, toda ação do ser humano, nelas ou nelas se manifesta a coordenação motora, porque justamente é a organização, né, da função muscular para justamente para atingir o nosso objetivo. Então, essa importância justamente dessa coordenação motora, porque permite o quê? Que controlemos o movimento. Justamente esse controle ele é justamente regido pelo sistema nervoso central, certo? E aí, justamente que a partir disso, nós vemos essa necessidade do desenvolvimento dessa coordenação motora. Então, vamos ver se aqui a internet colabora, né? O meu computador colabora e vocês veem aqui o vídeo. Não sei se vai ficar congelado para vocês, né? Mas é justamente isso. Vamos falar de coordenação motora. Então, como é que seria isso? Vamos lá. Então, justamente, brincadeiras à parte, né, pessoal? Mas aí nós vemos justamente o nível de controle, né, de regulação do movimento para que justamente com esse chute de calcanhar, né, o menino ele consiga fazer a cesta, né, e de costas para a tabela. Então, é justamente isso, não é a expressão, a manifestação, né, da coordenação a partir de uma habilidade, que é a habilidade que seria um chute feito com o calcanhar, de costas para a tabela. Então, vocês veem aqui, né, as definições de coordenação, né? Basicamente, o que nos interessa com isso aqui é que vocês entendam que coordenar é organizar,
é justamente isso, organizar, isso que me interessa. Como que nós vamos organizar isso? Então, justamente essa coordenação motora, ela vai permitir uma organização adequada do movimento para que possamos atingir um objetivo. Basicamente é isso, tá? E aí, então, nós falamos justamente das famílias de exigências da coordenação motora. Ah, mas por que famílias? Porque justamente elas podem se agrupar em diferentes famílias, né? Em grupinhos, podemos organizar essas exigências da coordenação, que elas justamente são gerais a todos os movimentos, a todos os esportes, e justamente elas estão sempre presentes, condicionam o nível de condução e regulação desses movimentos voluntários, tá? Então, por que é importante a coordenação? Bem, a coordenação motora, né, como todos já sabem, é importantíssima especificamente que seja trabalhada, né, como nós falamos, trabalhar a coordenação motora, né, então, ou seja, que as crianças sejam expostas a um programa com ênfase no desenvolvimento da coordenação motora, devido à sua importância para a aquisição de habilidades motoras básicas e futuramente de técnica esportiva, tá? Se for objetivo num contexto de especialização. Ah, não, eu quero simplesmente praticar o esporte por recreação, saúde. Perfeito, mas vai ter um nível, né, a base de coordenação motora para que possa se divertir, né, primeiro aprendendo diferentes habilidades esportivas e justamente aplicá-las em um contexto de jogo. Isso que interessa, isso que é importante, tá? Essa coordenação motora, obviamente, que depende justamente do genótipo e também do fenótipo, né? Ou seja, toda a sua carga genética e como também o contexto ele influencia justamente nesse desenvolvimento da coordenação. Agora vamos lá. O que seria interessante, né, no momento de analisar a coordenação motora e especificamente como ela se manifesta nas ações esportivas, na ação no esporte. Então, nós vamos ter uma triagem aqui, certo? Por quê? Porque justamente quando nós realizamos qualquer tipo de ação nos esportes coletivos, nós temos que ter, obviamente, uma fonte energética. Então, nós falamos de energia, né? O que produz o nosso ATP, certo? Nós vamos realizar isso em um determinado tempo e em um determinado espaço. Então, por isso que a coordenação está aí interagindo sempre nesses três elementos: energia, tempo, espaço. E justamente quanto mais coordenado for, obviamente que o dispêndio de energia vai ser menor, né? Esse tempo ele vai ser muito mais aproveitado, né, de forma adequada, e o espaço, né, o espaço no qual você vai realizar a ação, a partir do seu nível de coordenação, vai ser melhor aproveitado. Então, por isso que nós entendemos que esse tempo, espaço e energia, ele interage com o objeto, nesse caso, chama-se bola, bastão, raquete, disco, né, no caso do Ultimate Frisbee, enfim. Mas também esse tempo, espaço e energia relaciona-se com o próprio corpo do atleta, do jogador, do aprendiz, né, do aluno que está realizando a ação, e também essa interação com os outros, porque obviamente estamos em modalidades esportivas coletivas, correto? Então, como é que isso interage com o meu colega e também, nesse caso, com o adversário, o defensor, tá? Ou então, se for ao contrário, como é que interage, então, com o atacante, no caso que eu estiver na fase defensiva, tá? Então, justamente esse desenvolvimento da capacidade coordenativa permite o que seria na teoria, né, do controle do comportamento motor, né, a aquisição de programas motores generalizados, ou programas motores gerais, né, que aí nós falamos então dessas famílias, desses programas que vão ficar armazenados onde? Na memória de longo prazo, que vão permitir justamente a realização das diferentes ações dentro de um esporte,
Então, é isso que me interessa. Então, a partir da coordenação motora, eu justamente estimulo essa criação de programas motores. Então, perdão, por exemplo, vamos lá. Nós temos um programa motor para andar. É um programa só para andar para frente, para trás, para andar de forma lateral, tá certo? Então, de diferentes maneiras. Então, podemos andar de diferentes maneiras apenas com um programa motor. Mas para que isso seja possível, é interessante justamente estimular o desenvolvimento da coordenação motor, tá? Então, nós temos aqui também outra triagem, né? Em que a coordenação motora, elas justamente condicionam, sim, o que? As atividades da vida em geral, né? Da aprendizagem e do alto nível de rendimento, se for o caso, tá? Se for essa a situação. Então, olha só, para que uma ação seja coordenada, eu preciso justamente de quê? De 4 fatores. Primeiro, da memória. Por isso nós temos aqui operações mnêmicas, certo? A memória é essencial nisso, com relação aos programas motores, que estão armazenados. Também a percepção e a atenção, porque justamente eu vou perceber diferentes informações e vou processar essas informações para que eu possa resolver a tarefa motora. Obviamente que as operações efetoras, ou seja, a realização, a concretização dessa ação. E, por fim, operações cognitivas superiores. Então, nós já estamos falando de conhecimento, por exemplo, tá? Então, como interagem esses fatores justamente para a realização de uma ação coordenada. Então, como é que seria isso? Vamos ver aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso aqui demora um pouquinho, tá? Mas é só fazer os finalmente da primeira parte. Espero que não esteja aí muito congelado, talvez esteja parado demais. Vocês vejam que se manifesta, né? Que aí está de bom tamanho. Então, olha só, aí continuando com essa parte aqui, então vocês veem nesse gráfico, né, é muito difundido, né, sobre o desenvolvimento da coordenação. E aqui nos traz justamente esse período crítico, né, em que seria interessante esse desenvolvimento da coordenação motora. Então, nós vemos aqui que justamente a partir dos 6 até os 8 anos, né, nós vemos um aumento, né, só que ele é mais evidente dos 8 até os 12 anos, porque a partir disso, né, com a fase da adolescência, nós temos algumas oscilações, e aí depois nós chegamos no platô. Então, nós vemos aqui a importância justamente nesse comportamento do desenvolvimento da coordenação motora entre os 6 e os 12 anos. Tá? Esses são dados, né, de justamente como a manifestação dessa coordenação motora nessas faixas etárias. Tá? Porque justamente a partir dos 12 é que nós vemos esse platô. Então, o que quer dizer isso? Bom, que é interessante justamente que nós possamos ofertar atividades
nesse caso, exercícios e formas jogadas desses exercícios às crianças entre os 6 aos 12 anos para que possam justamente desenvolver essa coordenação motora. Isso é importante? Bom, eu acho que é muito importante, né? Até para subir escadas, pessoal, a coordenação motora, nós necessitamos dela. Então, aqui nós vemos também alguns fatores, né, que eles condicionam também a coordenação, como, por exemplo, coordenação intermuscular, né? Eu não vou entrar aqui em aspectos que já são próprios, né, das disciplinas de fisiologia do exercício, do treinamento esportivo, né? Condição dos analisadores, nesse caso, nós estamos falando aqui analisadores, a informação dos órgãos dos sentidos, tá? O momento pedagógico em que se encontra essa pessoa, né? Então, não mesmo um novato do que um perito, então isso também justamente vai limitar ou então favorecer, né, esse nível de coordenação com relação à aprendizagem. Obviamente isso está relacionado com a experiência, né, e todo esse repertório motor que nós teríamos armazenado a partir justamente das nossas vivências. Daí se traz novamente essa questão de expor as crianças, né, a essas atividades, né, de jogo que permita uma grande diversidade de experiências para que esse repertório aumente cada vez mais. Então, né, essa importância. Obviamente, como essa capacidade de adaptação, de reorganização motora do movimento, que isso está também relacionado com a qualidade no processamento dessas informações dos órgãos dos sentidos. Como vocês viram, né, idade e sexo também influenciam nisso, né? Alguns estudos que eu posso dizer para vocês aqui, que mensuraram a coordenação motora a partir de diferentes baterias de testes, entre elas o KTK e outra bateria, agora escapou o nome, né, mas é também muito utilizada, né? Basicamente, o resumo desses estudos é o seguinte: olha, geralmente, não é nada definitivo, mas geralmente os meninos apresentam melhores scores do que as meninas, tá? E justamente a partir dos 12, 13 anos, né, nós temos essas oscilações, sendo que as meninas, obviamente, já superam nesses scores aos meninos. E já a partir dos 13, 14 anos, não há diferenças nesses níveis de desempenho para a coordenação motora. E por fim, né, obviamente que a fadiga, né, o estado de fadiga, quanto mais fadigado, obviamente menos coordenação vamos ter, né? E as condições ambientais, né, com relação ao tempo, né, obviamente não mesmo estar em condições de, vamos supor, de uma temperatura agradável do que com muito frio ou muito calor, ou então, né, diferentes condições, né, que o tempo nos coloca aqui. Então, isso também influencia. Por outro lado, pessoal, para nós chegarmos em uma proposta metodológica para o desenvolvimento da coordenação motora, né, é interessante que você saiba que a coordenação motora ela foi muito estudada, mas muito. Vocês estão vendo aqui uma série de autores com os respectivos anos em que eles estudaram a coordenação motora, a partir de estudos tanto descritivos quanto inferenciais. E também estudos que se preocuparam em analisar especificamente as capacidades motoras, entre elas a coordenação motora, e estudos que se preocuparam especificamente em analisar quais seriam essas solicitações à coordenação motora na realização de diferentes movimentos esportivos. Então, isso que vocês têm aqui ao lado direito, no título na cor verde. E na cor vermelha foi um estudo especificamente das capacidades, ou seja, como que ela se manifesta, tá? Então, como é que se manifesta especificamente a coordenação motora? Então, aí vocês vão ver que são 7, 5, 4. No caso específico da coordenação, tentou-se, né, verificar, bom,
onde que está a coordenação? O que seria a coordenação motora? Então, chegou-se numa conclusão que, não, são 7 capacidades coordenativas, não, são 5, não, são 4 capacidades coordenativas. Não há um consenso, tá? E aí do lado direito, no título em verde, aí vocês vão ver, então, não, já não se preocuparam com relação às capacidades, né, coordenativas, no caso específico, né, da coordenação, né, estudar como que elas se manifestam, ou quantas são, ou quais são, e sim, quais são as solicitações com relação à coordenação motora. Ou seja, que é solicitado no momento que você realiza uma ação esportiva. Está sendo solicitado o que especificamente. Isso que seria mais interessante, né? Então, daí, chega-se nas seguintes conclusões, né? Por exemplo, como vocês veem aí, o PUNI, em 61. Então, ele falou assim, olha, não, então nós vamos ter aqui, olha só, sempre que se realiza, o que se realiza, né, uma ação no esporte, sim? Nós sempre vamos estar fazendo isso com uma demanda no tempo, no espaço, precisa de um ritmo, precisa de exatidão e, obviamente, que vai exigir das habilidades, né? Um nível de exigência de todas as habilidades. Aí, Bloom, né, em 78, ele analisou a ginástica, a natação, o boxe e o futebol. Ele falou assim, olha, não, na verdade, na perspectiva da coordenação motora, nós vamos precisar de orientação, diferenciação, acoplamento, ritmo, equilíbrio, reação, condução. Tá? Então, aí começa, então, esse estudo, né, de, bom, quais são as capacidades coordenativas, onde que elas estão, como se manifestam. Então, a partir disso, pessoal, eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, as capacidades coordenativas, elas possibilitam duas grandes manifestações. Primeiro, capacidade de condução do movimento e de adaptação do movimento, certo? Que isso nos leva justamente ao quê? A capacidade de aprendizagem. Então, nós vamos salvar duas questões aqui, duas palavrinhas, condução e adaptação do movimento, o que permite a coordenação motora. Essas duas juntinhas, elas permitem o quê? A capacidade de aprendizagem de movimentos. Então, é isso que realmente a coordenação motora me permite. E a partir disso, então, dessa condução e dessa adaptação, né, do movimento, em que nós temos aqui essa listagem de capacidades coordenativas, tá, que permitem todas juntinhas, justamente, essa capacidade de aprendizagem. Então, aí vocês veem o que seria o acoplamento, a diferenciação, equilíbrio, orientação, ritmo, redação e mudança. Se vocês quiserem decorar isso, né, é justamente vocês colocarem essa palavrinha, decorar, sim, ou demorar, tá? E, ele vem de onde? Da diferenciação. O E, do equilíbrio. O C, no caso de decorar, ou então o M de demorar, né, seria o M de mudança. Porque o C, ele estaria relacionado com o câmbio também. Só que o câmbio, realmente aqui no português, entende-se como a transação financeira, né? Você faz o câmbio, né? Quanto que está o câmbio do dólar, de diversas moedas, né? Então, deixa a mudança. Então, vocês vão decorar a palavra demorar. D de diferenciação, E de equilíbrio, M de mudança, O de orientação, R de ritmo, A de acoplamento e, por último, R de reação. Esse é o famoso demorar. São as capacidades coordenativas que foram propostas por Zimmermann no livro do Management Schnabel, em 1978. Isso mudou recentemente, pessoal? Na verdade, não, tá? Porque, como já coloquei para vocês, a pesquisa na área da coordenação motora, ela está mais preocupada hoje em dia, né, em verificar os níveis de coordenação, tá, em diferentes faixas etárias ou especificamente em crianças adolescentes. Então, essa questão de identificar, por exemplo, onde que está o equilíbrio, onde que está o acoplamento, o ritmo, realmente é muito difícil. Em uma ação
se manifesta em todas elas. É impossível você isolar apenas o ritmo, o equilíbrio, a reação, tá? Bem, o que acontece? Então, a partir disso, o Hertz, em 2002, ele falou assim, não, então vamos fazer aqui o seguinte, olha só, nós temos 3 grandes blocos, ritmo, equilíbrio e reação. Elas 3 interagem para justamente termos uma capacidade de diferenciação sinestésica e de orientação espacial. É também outra forma de entendimento da coordenação motora. Ah, Juan, mas qual que você vai cobrar na prova? Nenhuma das duas, não se preocupe, tá? Então, na verdade, não é nem prova, né, pessoal? No questionário. Então, no exercício que vocês executam. Aí no Aprender 3. Então, é só para vocês entenderem justamente essa evolução no estudo da coordenação motora, tá? Para que, por fim, nós chegamos aqui, então, na classificação dessas capacidades propostas por Roth e colaboradores em 83, que é o pessoal da Alemanha, tá? Então, para eles, o que acontece? A coordenação, né, ela vem justamente a partir de duas grandes dimensões, perdão, que seria compressão de tempo e compressão de precisão, tá? Compressão de tempo, nós temos essa capacidade de adaptação, mudança, né, muito veloz dos movimentos, muito rápida, né, dos movimentos. E também como é que você consegue rapidamente conduzir o movimento. Isso, compressão de tempo. E compressão de precisão, então o que acontece? Justamente essa adaptação, essa mudança de forma precisa, porém, sem esquecer que tem que ser rápido. E também, justamente, essa condução também tem que ser muito rápida, porém, muito precisa. Então, como é que isso se manifesta? Então, aqui, pessoal, vocês veem também uma forma, né, de entendimento da coordenação motora, como é que ela se manifesta, tá? Então, a partir de todos esses entendimentos, né, nós podemos pegar o do Hertz, o do Roth, também o de Zimmermann, tá? Nós podemos entender justamente como é que a coordenação motora se manifesta e as possibilidades de classificação, tá? Para chegarmos nessa parte aqui específica. Então, em lugar de quebrar aqui a cabeça, sabendo como que se classifica a coordenação motora, então é mais interessante, por enquanto, justamente estabelecer um modelo para treinamento da coordenação motora. É justamente isso. Então, qual que seria esse modelo? Então, olha só, nós vamos ter justamente elaboração de informações. Então, quais informações nós vamos elaborar? Todas aquelas eferentes, tá? Ou seja, relacionadas com motricidade grossa e fina, ou seja, na realização do movimento, ou seja, com grandes grupos musculares, ou então com um número menor de grupos musculares, ou então na aferentes, que seria justamente toda essa informação que vem dos sentidos. Tá? E a partir dessas informações, nós vamos realizar ações, tarefas motoras, com pressão de tempo, de precisão, de complexidade, de organização, de variabilidade de carga. Então, o que acontece? Isso aqui, pessoal, é justamente uma fórmula, um modelo para que possamos trabalhar a coordenação motora na iniciação esportiva. Ah, mas por que essas aí? Porque justamente todas as ações no esporte, nas modalidades esportivas coletivas, especificamente, né, quando falamos de modalidades esportivas coletivas, têm que ser feitas com pressão de tempo. Em toda modalidade esportiva coletiva, nós temos pressão de tempo, seja o tempo oficial estabelecido pela regra, como também o tempo que eu tenho, por exemplo, para ir recuperar uma bola, por exemplo, tá? Então, eu vou pegar a bola, mas obviamente que o defensor está também indo, né? Então, temos quem que vai chegar primeiro, tá? Então, temos essa pressão de tempo, mas também de precisão, no momento de uma finalização, de um passe, de um chute, tá? A bola tem que chegar no objetivo, tá? Complexidade está relacionada com a quantidade de elementos que são introduzidos dentro de uma apropriação, então relacionada com uma sequência. Quantos elementos eu tenho que considerar, ou então quantas tarefas eu tenho que fazer uma atrás da outra para atingir o objetivo. A organização está relacionada com a simultaneidade.
quantas coisas eu consigo fazer ao mesmo tempo. A variabilidade é relacionada, obviamente, com todo o ambiente instável das modalidades esportivas coletivas, tá? De instabilidade, de imprevisibilidade, de variabilidade. E a carga é porque justamente quando estamos participando em um jogo, né, em um jogo, em qualquer modalidade esportiva coletiva, há uma carga física, emocional, psicológica, social. Então, é esse tipo de carga. Então, é justamente isso. Agora, com relação aos analisadores, temos uma parte importantíssima aqui, que é para trabalhar justamente dentro da coordenação motora, e é o equilíbrio. Tá? O equilíbrio visto como um dos analisadores mais importantes, né? Sobretudo que devem ser trabalhados na infância. Tá? Então, esses analisadores, na perspectiva do equilíbrio motor, né, então nós consideramos o equilíbrio do próprio corpo e o equilíbrio de objetos. Então, nós teríamos, com relação ao próprio corpo, né, então, qual que é esse equilíbrio estático? Né? Ficar, por exemplo, em pé, apenas apoiado, utilizando um pé, tá? Ou então, no equilíbrio dinâmico, né? Nesse movimento, obviamente, de deslocamento, ou então de girar no próprio eixo. E o equilíbrio de objetos, né? Tanto em espaços fixos, né? Como em espaços livres, né? Em movimento. Então, como é que você pode equilibrar diversos objetos, né? Nesses dois tipos de espaços? E então, a partir disso, né? Então, nós chegamos nessa proposta, que é o seguinte, pessoal. Olha só. Então, nós vamos considerar todas as informações que vêm nos órgãos dos sentidos, especificamente visual, acústico, tátil, sinestésico e vestibular. Esse sinestésico, desculpa o erro aí, é com C, tá? Como está nos outros slides. Sinestésico e vestibular. E a partir disso, considerando essas informações desses analisadores, vamos realizar tarefas motoras com pressão de tempo, precisão, complexidade, organização, carga, variabilidade. Embaixo vocês veem o manejo de bola. Esse manejo de bola é obviamente que é inerente às modalidades esportivas coletivas, mas não é apenas a bola, é apenas como exemplo, né? Porque é o implemento, é raquete, é bastão, é bola, certo? Pode ser um bambolê, pode ser uma corda, um cone, enfim. E aqui vocês veem, então, justamente como é que seria isso. Então, vamos concretizar essa proposta aqui. Então, nós temos aqui os parâmetros de pressão, por exemplo, o tempo, e aí vamos propor tarefas coordenativas em que seria necessário, por exemplo, minimizar o tempo ou maximizar a velocidade nessa realização dessa tarefa. Precisão, então, vamos ter essa tirão, é isso? Complexidade é relacionada à consequência, então, resolver sequências de exigências sucessivas, uma depois da outra, né? Organização, que seria exatamente exigências simultâneas, tudo ao mesmo tempo. Variabilidade, que seriam exigências ambientais variadas, como acontece nas modalidades esportivas coletivas. E a carga, né, então, toda essa carga, como já coloquei para vocês, física, psíquica, cognitiva, emocional, social, tá? Vocês embaixo estão vendo aí a carga que no parêntese nós temos não JA, sim JRR. O que quer dizer isso? Não, essa pressão de carga, ela não se trabalha, né? Ou não é proposta justamente no modelo, né, da Escola da Bola, jogos de arremesso, por isso o JA. E sim é trabalhada no Escola da Bola, jogos de rede e raquete, só para que vocês saibam, porque quando eu apresentei para vocês essas propostas, né, de Escola da Bola, o ABC para iniciantes, Escola da Bola, jogos de arremesso, e Escola da Bola, jogos de rede e raquete, apresentei para vocês também, né, o que é trabalhado em cada uma delas. Então, só estou lembrando aqui vocês que a carga não se trabalha nos jogos de arremesso e em rede e raquete, sim. Contudo, né, pessoal, vocês sabem que a carga, ela está sempre, ou seja, sempre que se faz uma tarefa motora, há um nível de exigência, um nível de carga. Então, sempre haverá carga, sempre estará presente, tá? Então, é isso. Aqui tem alguns clipes, né, em que vocês veem, espero que esteja dando para vocês observarem, né,
sobre algumas tarefas motoras. Essa, por exemplo, eu vou passar de novo, tá? Essa aqui seria... Vou até desafiar vocês para ver o que vocês acham. Essa tarefa aqui seria a compressão de quê? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar. Quem quiser, né? Obviamente. Bem. Qual que seria a mais Seria solicitada? compressão de precisão, professor? Precisão. É a mais demandada, isso mesmo, tá? Embora, obviamente, tenha outras aí, né? Mas a mais demandada é a precisão, porque justamente a bolinha de handball, ela tem que estar quicando sempre aí, né? Nesse travessão aí, do banco que está de cabeça para cima, né? Como que é? De cabeça para baixo, desculpa. Tá? É isso. Então, olha só. Aqui vocês vão ver no material que vocês já têm, né? Vem a definição, que foi o que nós colocamos, o que vocês já viram naquele quadrinho. O que seria a pressão de tempo, essas tarefas, né? Com pressão de tempo, de precisão, complexidade ou sequência, organização, então, variabilidade, tá? Variabilidade e carga, tá? Então, lembre-se aqui, pessoal, por favor, a faixa etária sugerida, dos 6 aos 12 anos, né, em que nós sempre vamos considerar quais são as fontes de informação, os condicionantes, né, pressão de tempo, precisão, tá? Sempre vamos pensar nisso no momento de propor uma tarefa, tá certo? E por isso que aqui nós colocamos uma fórmula básica para esse treinamento da coordenação, das famílias de exigências da coordenação. Então, olha só, quando vocês forem treinar a coordenação, vamos pensar no seguinte, olha, vou pegar uma habilidade ou habilidades com bola. Simples, fácil, lembra-se disso, fácil, bem fácil. Então, simplesmente quicar uma bola. Perfeito. Vamos quicar uma bola com pressão de tempo, ou com pressão de precisão, de complexidade, então, nesse caso, sequência, organização, simultaneidade, variabilidade de carga, tá? Então, vamos fazer isso. Então, além disso, eu vou modificar a percepção e o equilíbrio. Tá? Então, eu posso fazer isso, por exemplo, de olhos vendados. Ou então, eu posso quicar essa bolinha sempre quando eu estiver caminhando por cima de uma linha. Tá? Então, essa é outra variação. E também eu posso coordenar com os outros, por exemplo. Então, veja o interessante. Veja que a questão, assim, a fórmula para vocês criarem exercícios ou formas jogadas desses exercícios, tá? É muito simples. Porque vocês podem pegar, volto a colocar, uma habilidade simples com bola, quicar a bola. Vamos utilizar as mãos inicialmente. Você vai fazer isso com pressão de tempo. Então, vamos pensar aqui. Quantos kicks você consegue fazer, por exemplo, em 30 segundos, em 10 segundos, por exemplo? Essa já é uma atividade. Outra, mesma coisa, quicar uma bola, só que dessa vez com pressão de precisão. Então, você vai quicar justamente uma marca que você desenhou no chão, certo? Então, vamos ver quantos acertos você tem, tá? Mas também você pode fazer isso, esses acertos, essa pressão de tempo, equilibrar justamente, pode ser sempre pisando uma linha que está demarcada no chão. Tá? Então já é outra tarefa que você criou. Ou então, você pode fazer o seguinte, vamos fazer duplas, em que essas duplas elas estão segurando as mãos, né? A mão livre vai quicar uma bola, e aí vão ter que justamente tentar acertar as marcas que estão no chão, sem perder o controle da bola. Isso pode ser com pressão de tempo também, certo? Embora vocês saibam que justamente a velocidade é inimiga da precisão. Então seria interessante ou é pressão de tempo ou é pressão de precisão. Sequência, então você pode fazer o seguinte, fazer aquele famoso circuito. Então, como é que nós vamos conseguir fazer justamente? Acertar diferentes marcas no chão, equilibrar em diferentes linhas, transportar a bola quicando em diferentes áreas, diferentes setores da quadra. Ou então, fazer isso de forma simultânea. Enquanto eu quico uma bola, por exemplo, eu vou
girando um bambolê no outro braço, por exemplo. E por aí vai. Então, é justamente como essa fórmula contribui para a criação de exercícios. E aqui, pessoal, quero também deixar bem claro, olha só, quando nós falamos de coordenação motora, de treinamento da coordenação, a partir das famílias de exigências da coordenação motora, nós falamos de exercício. Aqui já não é jogo, não é brincadeira, é jogo. Não é jogo nem brincadeira, desculpa, é exercício, correto? Ou forma jogada desse exercício. Que talvez nós possamos trabalhar com alguns desafios em que isso possa virar uma brincadeira, em que individualmente, né, o aprendiz, o aluno, então o praticante, ele se coloca o desafio de conseguir fazer uma determinada habilidade, tudo bem, tá? Mas o foco é justamente colocar o exercício ou a forma jogada desse exercício. Pode ser duplas, trios? Pode, mas lembre-se, não é um jogo, tá certo? Porque não tem nada a ver, por exemplo, com as capacidades táticas básicas ou as estruturas funcionais. Então, é um exercício ou forma jogada desse exercício. Outra questão importante, pessoal, no momento de vocês trabalharem a coordenação motora é o seguinte: tem que ser muito rápido. Rápido é no seguinte, olha só. Uma aula, eu posso trabalhar, por exemplo, exercícios ou formas jogadas de exercícios apenas trabalhando pressão de tempo e de precisão. Esses dois. Na próxima aula, eu vou trabalhar os outros dois, complexidade, ou então sequência, simultaneidade. E na outra aula, eu vou trabalhar carga, variabilidade, tá? E aí, na outra aula, de novo, vou fazer exercícios com pressão de tempo, de precisão, não necessariamente os mesmos, tá? E lembre-se, sempre com a mão, com o pé, com o raquete, com o bastão, tá? Agora, dentro da aula, concretizando a proposta aqui, é interessante também que vocês façam o seguinte: façam a proposta de um exercício ou de uma forma jogada desse exercício, por favor, que não tenha uma duração de mais do que 30 segundos, tá? Porque mais do que isso já é maçante, tá? E outra coisa, desmotiva também. Por quê? Vamos supor que, embora a tarefa não tenha um nível de dificuldade muito alto, vocês sabem que aprendizado é uma questão individual. Então, haverá crianças que para elas é muito fácil fazer isso, para outras é muito difícil. Então, se você demorar muito na proposição dessa tarefa, desse exercício, dessa forma jogada desse exercício, para vocês já sabem, aquela criança que é muito fácil, né, a realização da tarefa vai ficar desmotivada. E o mesmo vai acontecer com aquela que tem dificuldade em fazer, tá? Então tem que ser uma questão muito dinâmica, tem que passar rapidamente de um exercício para o outro. Também porque, qual que é a justificativa? Se o Juan não conseguiu fazer essa primeira tarefa que é proposta pelo professor, talvez consiga a segunda. Então aí vai ser legal, falar, eu não consegui nessa, mas nessa que eu consegui, tá? E na outra eu não consegui, mas na outra também. Então, enfim, são diferentes questões que nos trazem aqui na perspectiva didática como é que nós deveríamos estruturar essa proposição de exercícios, tá certo? Então, é também interessante, pessoal, a partir dos condicionantes, né, do que condiciona, né, o nível de coordenação, também considerar o objetivo, né? Bom, se seu objetivo principal na aula for desenvolvimento da coordenação motora, então você não vai colocar essas atividades para o final da aula, né? Porque já todo mundo está cansado e vocês já viram a fadiga, obviamente, que limita o nível de coordenação. Então, você vai colocar isso no início, tá? Agora, se seu objetivo for, vou trabalhar a coordenação motora, contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora, porém, sob os efeitos da fadiga, aí já é outra coisa, aí você coloca isso no final, tá? Então, é justamente isso. Como é que nós vamos trabalhar esses conceitos, tá? Por fim, essa figurinha aqui, pessoal, é para que vocês vejam que no momento de propor, né, essas atividades, vocês têm que pensar na coordenação motora como um equalizador.
Aqui, como vocês veem, à esquerda estão os analisadores visual, auditivo, tático, tátil, sinestésico, vestibular, né? Então, isso aqui foi extraído, né, de uma obra em alemão, então por isso que está meio diferente aí, tá certo? Mas é justamente como que você consegue equalizar esses analisadores, onde que você quer que justamente o aprendiz capte mais ou menos informação, tá? E à direita, os condicionantes de pressão, né? Tempo, precisão, simultaneidade, sequência, variabilidade, carga. Então, também isso, onde que você quer dar ênfase, tá? Então, aí você vai equalizando, vai trabalhando isso. Então, essa é a proposta para justamente o treinamento da coordenação motora, tá? Então, aqui vocês veem outra proposta, né, de exercício, ou forma de jogar de exercício, vocês estão vendo, trabalhando com uma bolinha, as mãos, tá? Veja que, como que estão trocando aí, trocar a bolinha, está vendo? Sentou, arremessou, ou lançou, né, na verdade, né? Vai, levanta, pega, tá? Tá vendo? Aqui nós estaríamos trabalhando especificamente pressão de tempo, né? Que não, você tem que levantar para não deixar cair a bolinha no chão, né? Também precisão, tá? Então, essa seria a proposta, tá? São questões muito simples, tá? Que ajudam justamente nesse desenvolvimento da coordenação motora, correto? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, então, aqui, pessoal, simplesmente vou parar aqui a gravação, vou fazer aqui alguns informes na parte administrativa, né, da aula, e aí já nos